Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno. Nome do livro. Nós estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Já estamos no final, não é? Estamos no último capítulo, que é o capítulo 11, que o título é Da Proibição de Evocar os Mortos. Então, aqui referindo-se ao conteúdo que está no Antigo Testamento. Temos visto sobre isso. E a igreja, não é? Se apoia nisto, mas ontem, ao final do item 5, hoje vamos começar pelo 6, mas vejamos o último parágrafo do item 5 aqui do capítulo 11, que Kardec nos diz: tudo tinha a sua razão de ser na legislação de Moisés, ou seja, as leis que Moisés fez. Nós temos os 10 mandamentos que foram enviados por Deus e recebidos no Monte Sinai por Moisés, através de um fenômeno de escrita direta na pedra. Depois Moisés fez leis, as leis mosaicas, mas essas leis tinham força igual à lei divina. Ele colocou as suas leis como leis divinas para sujeitar o seu povo, que era muito duro ainda, não é? Moralmente falando, a cumprir essas leis. Então, no último parágrafo do item 5, Kardec diz: tudo tinha a sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo na legislação de Moisés, não é? Está previsto até os mínimos detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, estavam de acordo com as circunstâncias onde Moisés se encontrava, onde o povo hebreu, né, se encontrava ali naquele espaço-tempo. Certamente, diz Kardec, se Moisés retornasse hoje para dar um código, fazer leis, a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria a que fez para os hebreus. Bem didático. Então, Kardec começa o item 6 dizendo assim: a isso se objeta, ou seja, a isso se recusa-se a aceitar que todas as leis de Moisés foram editadas em nome de Deus. Então, se objeta, como é que as leis de Moisés podem ter sido editadas em nome de Deus se não eram leis de Deus? Tanto quanto a do Sinai. Então, as leis de Moisés foram editadas como leis de Deus, igual às leis recebidas no Sinai. Os 10 mandamentos. Leis de Deus, efetivamente. Como é que poderia equiparar as duas? Se todas são julgadas de fonte divina, tanto as de Deus quanto de Moisés são julgadas de fonte divina, porque os mandamentos estão limitados ao decálogo. Decálogo, deca, 10. 10 mandamentos. Então, por que as leis de Deus estão limitadas ali, naquele momento do povo hebreu, ao decálogo? Ele diz ainda, respondendo, não é? É, pois, que se fez a diferença. Se todas emanam de Deus, todas são igualmente obrigatórias. Todas são igualmente obrigatórias. Por que não são todas observadas? Porque, além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e que não aboliu. Esquece-se que todos os legisladores antigos, para darem mais autoridade às suas leis, disseram recebê-las de uma divindade. Moisés tinha, mais que nenhum outro, necessidade desse apoio, de colocar que eram de Deus, em razão do caráter de seu povo.
Se apesar disso teve dificuldade em se fazer obedecer, teria sido bem pior se fossem suas leis promulgadas em seu próprio nome, e não em nome de Deus. Voltando aqui, só quando ele fala aqui de Jesus. Porque, além disso, não conservou a circuncisão que Jesus sofreu e que não aboliu. Veja, as leis de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, estão em vigor até hoje. As de Moisés, não. Como a circuncisão. Não. As leis de Deus lá, os 10 mandamentos, estão valendo. Por quê? Porque são perfeitas. São atemporais. Não estão circunscritas a um espaço-tempo. As leis de Deus perfeitas servem para todo mundo em qualquer momento da linha do tempo. Já as leis de Moisés serviam naquele momento para aquele povo. Moisés tinha, mais que nenhum outro, sim, já vimos isso. Segundo parágrafo do item 6. Jesus não veio modificar a lei mosaica, e a sua lei não é o código dos cristãos? Jesus não veio modificar a lei mosaica, e a sua lei não é o código dos cristãos? Não disse ele: aprendestes que foi dito aos antigos e tal coisa, e eu vos digo outra coisa? Jesus diz, não é? Eu não vim derrubar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas ele se referia à lei de Deus. Por isso, Jesus curava no sábado. Porque essa não era uma lei de Deus, era uma lei do homem, era uma lei de Moisés. O bem deve se fazer em qualquer dia. Mas Moisés quis fazer que o povo parasse num dia para adorar a Deus, voltando à necessidade de levar aquele povo ao Deus único, ele que tinha sido, por muitos anos no Egito, corrompido na sua fé e voltado, muitos deles, a adorar vários deuses, dos egípcios, não é? Então, tudo tem um porquê lá no tempo de Moisés. Então, Jesus não veio modificar... Então, isso é uma pergunta. Jesus não veio modificar a lei mosaica e a sua lei não é o código dos cristãos? Jesus não veio modificar a lei mosaica? E a sua lei, que Jesus trouxe, que é a palavra de Deus, Jesus não trouxe a lei dele. O evangelho não é de Jesus. Jesus é o portador, é o semeador. Ele mesmo explica. E as sementes que ele joga nos corações, que a terra, os tipos de terra representam os corações humanos. Ele também explica a parábola do semeador. As sementes são a palavra de Deus. Ele é o semeador e semeia no coração dos seres humanos. Então, a sua lei não é o código dos cristãos, a sua lei, a lei de Jesus, é a lei de Deus, assim como o decálogo. O decálogo, os 10 mandamentos, é a primeira revelação das leis de Deus. O evangelho é a segunda revelação das leis de Deus. Perdão. Não disse Jesus: aprendestes que foi dito aos antigos tal e tal coisa, e eu vos digo outra coisa? Ele está dizendo, ele não está indo de encontro à lei mosaica, porque a lei mosaica não é a lei de Deus. A mulher hemorroíça, que foi curada por Jesus, simplesmente porque aquela mulher tocou na borla da sua veste. Quem me tocou? Senti sair de mim uma virtude. As mulheres com fluxo de sangue não podiam, ninguém podia sentar onde elas sentavam, não podia se falar com elas,
Ela estava há 12 anos sofrendo de perda de sangue e sendo totalmente ignorada. Já tinha gasto tudo que tinha para tentar se curar e não conseguiu. E lá foi ela, no meio da multidão, se arrastando, sem forças, e tocou na borla da veste de Jesus com tanta fé que ela absorveu aquela energia. Quem me tocou? Claro que ele sabia que tinha tocado, né? Mas tinha que ser registrada aquela lição. Quem me tocou? Senti sair de mim uma virtude. Ou seja, fluidos vitais de cura, sim, porque é um espírito puro. Tudo que Jesus emana são virtudes. Mas, então, repetindo, aprendeste que foi dito aos antigos tal e tal coisa, e eu vos digo outra coisa? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Aprendeste que foi dito aos antigos e tal coisa, e eu vos digo outra coisa? Mas tocou na lei do Sinai? Ele não dizia, ele não ia diretamente, abertamente, mas ele curava no sábado. E ele não se afastava dos sofredores. E ele comia com os publicanos e as pessoas de má vida. Ele não seguia certos parâmetros. Seguia as leis de Deus sempre. O meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. Isso é forte, né? Palavras de Jesus. Mas tocou na lei do Sinai? A lei do Sinai é o decálogo, os 10 mandamentos. De nenhum modo. Sancionou-a e toda a sua doutrina moral dela não é senão o desenvolvimento. O Evangelho é a segunda revelação das leis de Deus, ou seja, o desenvolvimento da primeira revelação. Então, a primeira revelação, ela, cada vez que vem uma outra revelação, ela é mais ampla e mais profunda. Outra revelação mais ampla e mais profunda. Outra mais ampla e mais profunda. Então, nós tivemos a primeira revelação, o Decálogo, os 10 mandamentos. O Evangelho, a segunda revelação das leis de Deus, mais ampla, mais profunda. A doutrina espírita, mais ampla, mais profunda. Vamos entendendo cada vez melhor. O principal, isso é particular, né? O que pensamos particularmente, a doutrina espírita, ela dá essa característica à nossa fé, de ser uma fé raciocinada. A fé que, porque entende, ela tem a dureza de um titânio, né? A força, a têmpera de algo mesmo inquebrável. Porque nós entendemos, não há dúvidas. Se existem dúvidas, é porque ainda não entendemos mesmo de todo. E como ainda somos espíritos imperfeitos, é natural que não entendamos mesmo tudo de todo. Não é porque não entendamos, mas é porque não entendemos tudo. Então temos fé raciocinada, é muito forte, mas às vezes vem uma dúvida, por quê? Porque aquilo ali bateu naquele pontinho que eu ainda não entendi de todo. Preciso de tempo, e temos tempo. Olha, tempo é o que não nos falta. Somos imortais, não é? Ora, em nenhuma parte Jesus fala da proibição de evocar os mortos. Entretanto, quer dizer, Moisés falou, as leis de Moisés está lá, a proibição. Mas Jesus não falou isso. Entretanto, era uma questão bastante grave, bastante séria à época, para que não a tivesse omitido
em suas instruções quando tratou de questões mais secundárias. Esta é uma questão grave. Tão grave que ele não a omitiu em suas instruções quando tratou de questões mais secundárias. Quer dizer, Jesus não só não havia, vamos dizer assim, ele mesmo, não é? Enquanto ele estava aqui, nós vimos as curas. Sim, nós tivemos o quê? Tivemos, claro que tivemos. O encontro de Jesus com Moisés, logo quem? Moisés e Elias, o profeta lá um sacerdote lá do Antigo Testamento, que era quem? João Batista. João Batista era Elias, que reencarnou como João Batista. Parentes de Jesus, as suas mães eram parentes. E Moisés. Onde foi que Jesus encontrou Moisés e Elias? No Monte Tabor. Ora, Moisés e Elias estavam mortos. E Jesus falou com eles. Quando ele fez isso, ele foi contra as leis de Moisés, que proibia falar-se com mortos, evocar os mortos. Interessante, não é? Ele tratou disso em toda uma passagem. Vamos ficar hoje aqui com esse item 6. Amanhã continuamos. Interessante, não é? Continuamos com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.